Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de teoria de circuitos falando sobre dois conceitos muito importantes na área de eletrônica: o que é corrente elétrica e o que é tensão elétrica. Vamos começar com corrente elétrica. Bom, o meu objetivo não é apresentar definições complicadas como são vistas no estudo de física teórica. Mas vamos lá. Seja um condutor representado por essas linhas verdes, onde é possível a circulação de uma corrente elétrica. A corrente elétrica é basicamente o fluxo ordenado dessas cargas elétricas ao longo de um condutor. É importante destacar que o sentido convencional da corrente elétrica, que é adotado em praticamente todo o mundo, é aquele sentido contrário ao do fluxo dos elétrons. Considerando que os elétrons possuem cargas negativas, a corrente elétrica, no sentido convencional, se refere ao fluxo das lacunas que possuem cargas positivas. Então, agora vamos definir o que nós chamamos de intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica eu vou chamar pela letra I, que vai ser a razão entre a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma determinada seção transversal de um condutor em relação a uma certa unidade de tempo. Ou também podemos dizer que a corrente elétrica I é igual à variação da carga elétrica por uma certa variação de tempo. Considerando que carga elétrica tem a unidade de Coulomb e tempo, unidade de segundo, Coulomb por segundo também pode ser definido como amperes. Ou seja, 1 Coulomb por segundo que atravessa uma certa seção transversal de um condutor vai ser igual a uma unidade de ampere. Então, corrente elétrica é a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma determinada seção transversal de um condutor elétrico por uma certa unidade de tempo. Agora vem uma segunda questão. Para que haja esse fluxo ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor, é necessário que exista uma força, que exista uma certa energia que provoque o movimento dessas cargas elétricas. Essa força que impulsiona os elétrons ao longo de um condutor, ou que impulsionam as cargas elétricas dentro de um condutor, a gente vai chamar de tensão elétrica. Então, para que haja esse fluxo ordenado de cargas elétricas ao longo de um condutor, é necessário que exista uma força, uma espécie de pressão que provoque o movimento dessas cargas, ou seja, é necessário que seja executado um determinado trabalho para movimentar essas cargas. Por isso que a gente vai definir a unidade de volt para a tensão elétrica, que representa o trabalho de 1 joule realizado para movimentar 1 coulomb de carga. Então, a tensão elétrica, que é medida em volts, representa o trabalho realizado para movimentar uma determinada quantidade de cargas elétricas. Ou, dizendo de outra forma, para que eu tenha uma tensão elétrica, é necessário que esteja sendo realizado um certo trabalho para movimentar essas cargas elétricas. Então, em resumo, a corrente elétrica se refere ao fluxo ordenado de cargas elétricas que circulam por um determinado condutor elétrico, enquanto a tensão elétrica é a força que impulsiona essas cargas elétricas para que elas se movimentem dentro deste condutor. Para ilustrar melhor essa explicação, vamos considerar um pequeno circuito elétrico bem simples com alguns elementos que a gente ainda não estudou, mas aqui nós temos uma fonte de tensão que aplica uma tensão sobre um determinado circuito elétrico. E aqui nós temos uma resistência para fechar o nosso circuito. Quando eu realizar essa simulação, nós teremos aqui todos esses pontinhos verdes
circulando neste determinado condutor no sentido horário, que representa a circulação de cargas elétricas ou o fluxo orientado de cargas elétricas dentro desse condutor. Então, a fonte de tensão possui essa energia capaz de movimentar as cargas ao longo deste condutor. Mas explicações mais detalhadas sobre este circuito serão apresentadas em vídeos posteriores.